Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você gostar, você ainda não é inscrito, inscreva-se também e vamos para o vídeo de hoje. MJ, o que Jesus poderia ter escrevido na areia? Olha, nem eu, nem ninguém tem a resposta correta de exatamente o que Jesus escreveu na areia. João capítulo 8 nos conta essa passagem em que trouxeram uma mulher que foi pega em ato de adultério e chegaram até Jesus querendo testar Jesus. Eles não queriam condenar aquela mulher, eles não estavam interessados em condenar o homem que foi pego no ato. Inclusive, não conta a escritura que levaram aquele homem também junto. Não conta isso. O objetivo deles era testar Jesus, ver se Jesus caía numa cilada, em uma pegadinha com eles, para que eles pudessem acusar Jesus de alguma coisa, de blasfêmia, de quebrar a lei de Moisés ou coisa desse tipo. O versículo 6 diz o seguinte, do capítulo 8 de João: isto dizia eles tentando para ter de que o acusar. Veja, em nenhum momento eles estavam ali, porque aquilo ali já estava muitas pessoas praticando aquilo ali e eles já não estavam levando tão a sério como antigamente. Então o motivo ali não foi de condenar a mulher, o motivo ali não foi de julgar ela, o motivo era pegar Jesus. Muitas vezes a gente interpreta mal por não parar para observar o detalhe. Quantas pessoas não já tinham sido pego em ato de adultério por eles e tinham ficado por isso mesmo? Sem dúvida nenhuma, muitas pessoas. Claramente o texto diz que o objetivo deles era acusar Jesus, ter do que acusar Jesus. Veja, isto eles diziam tentando para o acusar, para ter do que acusar Jesus. Esse era o objetivo daquela passagem. Mas a Bíblia diz que eles escreveram, ou melhor dizendo, eles viram Jesus escrevendo sobre a terra. Jesus estava ali escrevendo. Nós não sabemos o que ele escreveu, mas provavelmente Jesus denunciou o pecado de cada um deles. Sem sombra de dúvida, eu tenho isso comigo. Não está nas Escrituras, mas eu acredito que foi isso o motivo em que fez com que cada um deles fosse saindo de fininho e ninguém o acusou. Inclusive Jesus vai perguntar para ela: cadê os teus acusadores, mulher? Ninguém te acusou? E ela vai dizer: ninguém, Senhor. E ele diz: muito menos eu, também não te acuso. Vai e não peques mais. Veja, qual é o assunto principal nos comentários, nos bares, nos campos de futebol, nas esquinas, nos trabalhos, entre amigos, em todos os lugares, no dia a dia? Qual o assunto principal no país nos últimos 10 anos? Política, corrupção. Todo mundo aponta a corrupção do governo tal, do governo esse, aquele outro. Ou seja, e parece que não muda. Corrupção virou moda no país, infelizmente, de uma forma tão grande que fica até difícil a gente apontar quem é mais corrupto hoje no país. A gente vê que as bandeiras mudam de cores, os partidos mudam de nome, os corruptos mudam de partido, mas a corrupção, ela continua predominante no nosso país. E não pense que a corrupção ela vem lá de cima. Ela não está só lá no topo, ela está em todos os lugares da sociedade. Então, a corrupção no sistema político brasileiro é uma coisa que já está quase carimbada, que não tem como fugir disso. As pessoas só olham a corrupção das grandes transações que é feita entre os governos, etc. E esquece que para Deus não tem tamanho de pecado. As pessoas queriam mostrar que aquele pecado daquela mulher era
imenso, enorme, e esquecia que os dele também eram pecado da mesma forma. É a mesma coisa de uma pessoa ficar criticando o corrupto tal e esquecendo que muitas vezes tem alguém ali na família, um conhecido que trabalha na farmácia da prefeitura. E quando pensar que não, aquela pessoa traz daquela farmácia, ele consegue trazer dali 10 dipironas, 12 frasco ou vidro de xarope. Isso é corrupção. Se a pessoa é capaz de roubar, sendo uma simples funcionária, um simples funcionário de uma farmácia, de uma prefeitura, que muitas vezes o remédio vence lá e tem pessoas precisando, jogam fora. Tem pessoas que simplesmente trabalhando ali é capaz de roubar 10 vidros de xarope, 10 de pironazinha, uma coisa tão barata. Imagine o que uma pessoa dessa não faria se fosse ministro ou ministra da saúde. Você já parou para pensar nisso? Então, foi isso que praticamente Jesus fez. Jesus disse a vocês, ficam falando do pecado dessa mulher, esquece dos vossos pecados. Quando as pessoas ficam só falando da corrupção do outro, esquece da sua própria corrupção. Quantas pessoas ficam simplesmente apontando o erro do A, o erro do B, e ainda bate no peito e se acha que, não, a gente somos as pessoas aqui, o dono da verdade. E quando essa verdade se vira, né, ao contrário, contra eles, mostra que na verdade não são tão verdadeiras assim, essas pessoas conseguem fazer, sabe, um discurso incrível, querendo dizer, não, mas aquela corrupção não é como essa corrupção, porque essa corrupção é diferente daquela. E tá entendendo? Então, todos que chegam lá arrumam um jeito de arrumar uma desculpa para suas corrupções. E muitas vezes pessoas que criticam as grandes corrupções, para falar a verdade, não são diferentes daqueles que estão no topo, infelizmente. Porque para Deus não existe tamanho de pecado e nem tamanho de corrupção. Os milhões que são desviados de um governo que mata a vida, que aumenta a desigualdade social no mundo, aumenta a pobreza no mundo, a dipirona também, muitas vezes uma simples dipirona poderia ter dado uma noite tranquila para alguém. Mas por ser roubado daquele lugar por uma pessoa que tinha condições, que tem um emprego e poderia muito bem, com o seu salário, comprar uma simples dipirona, ou até mesmo se inscrever ali, passar por um médico e assim o médico receitar uma simples dipirona para ele e ele levar, mas ele prefere roubar, passar a mão porque é mais fácil. Isso também é crime, isso também é erro, isso também é corrupção. Jesus denunciou isso. Então, nós não sabemos o que Jesus escreveu, mas certamente ele apontou o pecado que para muitos era um pequeno, mas quando é revelado, se torna grande, uma grande vergonha para aqueles que verdadeiramente batem no peito e diz, olha, o fulano deve ser apedrejado porque ele fez isso e aquilo outro. Ah, mas o meu foi pouquinho. Foi pouquinho. Isso não pode ser assim. Quer arrumar desculpa para as suas falhas, para os seus crimes. Não existe desculpa para crime. Não existe desculpa diante de Deus também para pecados. Pecado é pecado e nós precisamos cada dia mais entender que não importa o tamanho do pecado, porque para Deus ele não vê tamanho, ele vê o pecado. Muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe em nome de Jesus.